para a gente começar a falar um pouco sobre a população idosa brasileira, a pirâmide etária. Eu sei que também é um pouco difícil a gente, às vezes, olhar para gráfico, mas eu queria chamar a atenção para essa questão da pessoa idosa, que quando a gente analisa eu não sei se vocês conseguem ver, essa parte que eu delimitei é mais ou menos a população entre 60 e 80 anos de hoje em dia, né, de 2025. E a gente vê como que ela está muito menor em relação à projeção de 2050, que a gente vê um aumento muito grande em relação à população idosa no Brasil. E a gente consegue perceber esse envelhecimento, né, nos próximos 25 anos, de que a população de idosos no Brasil vai praticamente dobrar em 25 anos. E isso faz a gente ter que pensar como que a gente vai projetar considerando a pessoa idosa em 2050. E mesmo a gente conseguindo compreender, beleza, vai ter esse aumento, ou a população vai dobrar, eu acredito que ainda fica muito distante para a gente, né? A gente pensar, muitas vezes quando a gente pensa em idosos, é uma coisa muito distante ainda da nossa realidade, e como que eu queria trazer um pouco essa reflexão para a gente aproximar um pouco da nossa realidade, que eu marquei em 2025, não sei se vocês conseguem ver, eu tô bem ali na população entre 30 e 34 anos. Eu não sei quantos anos vocês têm, a maioria do pessoal acredito que seja um pouco mais novo do que a gente, mas quando eu vou olhar para o gráfico de 2050, eu tô exatamente naquele ponto, eu vou ter 55 anos, né? Eu vou ter quase 60. Então, eu olhar para exatamente aquele ponto em que entender de que a gente está falando sobre o nosso próprio envelhecimento. Né? Quando a gente analisa esse envelhecimento populacional brasileiro, a gente entende que vai ser na nossa vez de ser idoso. Então, eu acho que isso aproxima um pouco a gente dessa realidade e acho que a questão muda um pouco de como projetar, considerando a pessoa idosa, em 2050 e passar a pensar como que vai ser o meu envelhecer a partir de 2050. Quando a gente fala sobre direito à cidade relacionado à pessoa idosa, esse tema é um pouco sensível para mim, porque eu vi pessoas na minha família cuidando de idosos, né, por anos, assim, eu ainda vejo, eu acompanho mesmo que de longe, esses cuidados com o idoso nos últimos anos da vida, e eu percebo o quanto a arquitetura ela pode vir como um facilitador nesses momentos que pode ser tão difícil. E quando o idoso ele perde essa autonomia, né, nos últimos anos de vida, as barreiras que a gente encontra, tanto no ambiente privado quanto no espaço público, ela pode sim contribuir com esse processo, com esse espaço da solidão. Então, assim, a gente não associar a velhice, a pessoa idosa, diretamente com solidão, com esses estereótipos, mas entender que quando a arquitetura não inclui, ela pode sim trazer esse espaço da solidão. E eu queria trazer um texto, um trecho de um livro sobre a história de um idoso, que é o Evandro Afonso Ferreira que escreve. O nome Eu Não Tive Nenhum Prazer em Conhecê-los, e é um livro que fala sobre as reflexões e os pensamentos de um homem de 90 anos após o falecimento de sua esposa, e eu queria trazer essa história porque em muitos momentos ele fala sobre a relação dele com a cidade. Ele conta que ele vê essas transformações urbanas, né? Ele vê a cidade sendo modificada,
a sorveteria de infância, né, que ele costumava ir sendo demolida e dando espaço a um prédio cinza corporativo. E ele fala, é muito poético, ele fala que é como se a cidade estivesse zombando e rindo do passado dele, com essas transformações que torna a cidade cada vez mais cinza. E eu acho que pensar nesses espaços é falar um pouco também sobre memória. E eu queria ler rapidinho para vocês, que essa parte eu achei ela muito interessante porque traz essa relação um pouco com a cidade. A metrópole apressurada me parecia mover-se vagarosa, compassada quando eu estava do lado dela, aquela que voltará jamais. A sensação de que havia espontaneidade em tudo, inclusive neles e os nossos passos. Os transeuntes todos pareciam orbitar em redor ao nosso amor, e a cidade também. A sensação de que eu e ela, juntos, trazíamos sombras para as tardes ensolaradas pelos quais transitávamos. E sim, caminhando juntos, de mão dadas, parecíamos dar plenitude à cidade. Sei que há muito tempo os meus passos ficaram órfãos dos passos dela, e que depois de sua morte, a cidade, que era apenas nossa, também morreu. Então, eu acho essa reflexão muito profunda, porque traz essa ideia de que para a cidade ser viva, para os espaços, né, terem vitalidade, as pessoas precisam estar nesses espaços. A gente não consegue falar sobre cidadania, sobre viver a cidade, sobre direito à cidade, se a gente não consegue estar nesses lugares. E à medida que a gente vai deixando de estar no espaço público, de estar na cidade, de ter as nossas relações sociais para a gente construir a nossa identidade, né, acho que isso ficou muito claro durante a época de pandemia, quando a gente não tinha acesso ao público, ao coletivo, o quanto que essa experiência só dentro de casa, ela pode fazer com que a cidade, de certa forma, vá morrendo. E eu acho que é isso que a gente vê acontecer em relação a muitos idosos, que à medida que a gente deixa de ter o acesso à cidade, uma parte da gente fica esquecida também, né? Como eu disse, eu tive um contato muito próximo com os idosos da minha família e eu vi esse processo de ir deixando de frequentar os espaços públicos, o quanto uma parte muito grande da pessoa deixa de existir também. E eu digo que eu tenho muito interesse nessa área de acessibilidade, pensando a pessoa idosa, o desenho universal, considerando também os idosos, numa forma de não só garantir a segurança, garantir a prevenção à queda, que é o que geralmente a gente trabalha quando a gente pensa no desenho universal voltado à pessoa idosa, mas também voltado também à questão da autonomia, a criar espaços de convivência, espaços coletivos, espaços que a pessoa idosa vai poder manter-se ativa, né, o corpo em movimento, porque eu vejo que esses últimos anos da vida de alguém pode acabar se tornando muito cinza, quando existe a barreira social, e no nosso caso, como arquiteto, existe a barreira física. Então, eu acho que o objetivo do desenho universal e da acessibilidade, nesse caso, é tentar trazer um pouco de cor para os últimos anos da vida de alguém que pode acabar sendo muito cinza por causa desse processo de solidão que a arquitetura que exclui pode causar.